paz do Senhor, uma boa noite a todos. Eu te venho falar hoje de uma história assim que fala de um jovem que um certo dia se desviou da casa do Senhor devido a muitas coisas, muitas circunstâncias, coisas que foram acontecendo com isso, foi levando ele a se afastar da casa do Senhor. E com tudo isso, um certo dia ele não aguentava mais tantas coisas acontecendo erradas. Ele voltou para a casa do Senhor e as coisas continuavam a acontecer. E a um certo dia ele chegou com seu pastor e perguntou: pastor, queria conversar com o Senhor, pastor. Pois bem, meu filho, vamos conversar, o que você deseja? Pastor, queria saber por que tudo na minha vida dá errado? Por que eu nunca consigo dar certo nas coisas? Por que eu não consigo firmar nos teus caminhos? Por que eu não consigo andar conforme os teus princípios, conforme a tua vontade, conforme tudo que tu tem ordenado a nós? Que Deus tem deixado na sua palavra e ordenado. Por que eu erro? Por que eu tenho ficado assim, abatido, triste, contrido? Porque eu tenho de vez em quando caído na droga, de vez em quando caído um pouco na bebida? O pastor pegou, olhou para aquele jovem e falou: jovem, venha cá, eu vou lhe dar um teste. E nesse teste você vai ter que andar com um copo de água sem derramar nenhuma gota d'água. Você vai andar por todos os lugares que você for, pelos becos, por lugares pequenos, pelos altos, baixos. Você vai ter que andar com esse copo sem derramar nenhum copo d'água. O jovem olhou para o pastor, ficou assim: por que ele quer fazer andar com esse copo? Mas como ele era curioso, aceitou o desafio. Pegou o copo, andou por todos os lugares que ele andou com aquele copo e não tirava os olhos daquele copo. Andou por lugares montanhosos, andou por lugares pequenos, andou por vários lugares sem derramar uma gota d'água. E aí ele chegou com o seu pastor e disse assim: pastor, está aqui, eu cumpri a tarefa, mas eu não entendi por que você me deu esse copo de água e fez eu andar por vários lugares por sem derramar. O pastor pegou, olhou para ele e falou assim: olha, meu filho, assim é a nossa vida com Deus. Quando nós fixamos nossos olhos a eles, fixamos a sua vontade, os seus princípios, nós não erramos. Claro que às vezes nós vamos tropeçar, mas sempre vamos estar olhando para o alto, que é Deus. Porque Deus, Ele nos ensina a trilhar os caminhos certos, corretos. Então, se você fixar os seus olhos da forma que você fixou nesse copo, você vai aprender a andar conforme a vontade de Deus, os princípios dele. E esse jovem pegou, tomou essa lição e começou a fazer isso. Começou a firmar na obra de Deus. Começou a olhar, em vez de olhar para as circunstâncias, para as limitações, ele começou a olhar para o alto, que é Cristo Jesus. E aquele jovem, ele foi aprendendo, foi se firmando. Hoje ele prega, hoje ele ministra a palavra do Senhor. Ele tem estado muito firme na obra de Deus, porque ele aprendeu com alguém que Deus colocou para ele, para ensinar ele a conforme de como ele devia andar. Aqui na palavra de Deus diz assim: a sabedoria já edificou a casa, já lavrou as suas colunas, as 7 colunas. Assim somos nós devemos estar buscando constantemente sabedoria na palavra de Deus, porque não adianta você aceitar Jesus e você simplesmente não buscar a conhecer a Ele, a buscar ter intimidade com Ele, a se encher dEle, a buscar ver, ter visões como Jesus tem. Ah, como eu vou buscar essas visões? Como? Na sua palavra, buscando em Deus que Ele dê sabedoria, dê discernimento, dê forças, que Ele possa te ensinar a andar conforme os princípios dEle, conforme a vontade dEle, que Ele possa cada dia te moldando, trabalhando. Aqui também diz na palavra do Senhor,
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme a Deus, que busca a Deus todos os dias, na sua palavra, na oração. Claro, tudo tem que estar na casa do Senhor também, em comunhão com seus irmãos, testemunhando do que Deus tem feito. Deus vai edificando, Ele vai te moldando, vai te fazendo sempre um vaso novo, porque você precisa sempre estar buscando a Deus para Ele cada dia ir te moldando. Porque você aceitou a Jesus hoje, é aquele primeiro amor, é aquela emoção, aquele otimismo, mas se você não estivesse alimentando a sua alma, buscando a Deus em oração, na sua palavra, buscando intimidade com Ele, com o tempo, esse amor ele vai se apagando, e quando você vê, você já saiu daqueles caminhos, você já perdeu aquela essência, você já perdeu aquele amor, aquela visão que você tinha, ela acaba se fechando. É como se fosse um cego. Um cego, ele não consegue se guiar sozinho se ele não buscar e aprender o lugar que ele vai andar. Ele conhecer exatamente aquele lugar. Então, assim somos nós. Nós precisamos de alguém que nos guie, alguém que nos ensine, alguém que nos instrua, alguém que nos ensine a olhar para o alvo. Isso tudo depende, claro, que é de você ter aquela vontade, aquele anseio de buscar a Deus. Porque a chama apagou, aí você começa a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus, buscar intimidade com Ele. Com o tempo essa chama vai se abrindo, ela vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, e ela se abre. E ela, cada dia ela vai se abrindo, porque ela vai se alimentando, você vai aguçando aquele amor, você vai preenchendo ele a cada dia mais, enchendo ele daquele amor. Olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel nada seria. Assim somos nós, se nós não tivermos constante busca em Deus, buscando propósito, buscando Ele sempre, certamente nós já estaremos afastados do caminho do Senhor, porque o mundo, ele está aí para nos corromper, para nos afastar, para nos cegar. Ele está exatamente aí. Ele foi colocado exatamente assim. Por quê? Mas por que eu tenho que passar por isso? Por aqui? Você precisa estar sempre passando por algo, porque Deus precisa todos os dias estar te moldando, te trazendo novas visões, novos caminhos, novas lutas, assim, que é para você saber que o caminho é estreito. Mas você precisa aprender a andar por eles, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque você vai saber que lá no fim, Deus, em tudo Ele vai te guiar, Ele vai te dar vitória. Porque Deus, Ele nos deu livre-arbítrio de escolher em qual caminho nós queremos andar. Mas cabe a você a saber escolher exatamente esse caminho, a andar por Ele, andar conforme os princípios dele, de Deus. Cabe a você a buscar constante comunhão com Ele, em se encher dele, encher da sua sabedoria, cumprir aquilo que Deus tem determinado para você, cumprir o teu chamado, porque nós todos temos um chamado, temos um propósito, nós temos algo para cumprir aqui na terra, porque nós viemos do pó e do pó morreremos. Então, cada um tem um princípio, tem algo para cumprir na terra. Então você tem um propósito, você tem algo para cumprir aqui. Basta você buscar em Deus, a conhecer esse propósito e o que Ele quer que você faça. Olha, o meu propósito, Deus me colocou o propósito de ajudar pessoas a fortalecer espiritualmente, em oração, dar forças para muitas pessoas. Deus tem me dado muito esse propósito e eu dou da profecia. Então, com o tempo, Deus vai revelando os seus propósitos com você. Mas tudo depende de você buscar intimidade com Ele, porque não adianta você só simplesmente aceitar Jesus, pronto, só isso e nada daquilo, eu não vou precisar fazer mais nada. Não, você precisa sim, você precisa ter sempre uma atitude de buscar intimidade com Deus, conhecer Ele, aplicar a palavra, conhecer a palavra dEle, buscar os dons espirituais que Deus com o tempo Ele vai revelando.
Eu falo isso porque eu tenho aprendido muito. Antes de eu aceitar Jesus, muitas coisas me prendiam a não aceitar Ele. Eu demorei acho que 2 meses a aceitar Jesus. Quando eu aceitei Ele como meu Salvador, eu senti aquela vontade, aquele anseio. Logo depois eu me batizei. Mas isso é batizado que você precisa estar certo do que você quer buscar, porque não adianta você ir forçado, por isso é que não. Você tem que sentir o desejo no seu coração, o anseio de seguir esse caminho. Então eu decidi seguir esse caminho, andar conforme os princípios do Senhor. Conforme Deus foi me moldando, eu fui buscando mais a Deus, fui em oração. E Deus tem trabalhado em minha vida. Olha, que diz na palavra do Senhor: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal e Ele guardará de toda a alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então Deus nos guarda em todo o tempo, todo momento. Deus aconteceu isso, mas procure ver o que Deus tem para te ensinar naquilo. O que Deus tem para te ensinar com aquilo que aconteceu. Então Deus, Ele te guarda, mas basta você buscar em oração. Orar e Ele pedindo: Deus me guarda, me protege, me ilumina, me ensina a dar os teus conformes, me ensina a andar os teus caminhos retos, Senhor. Que eu não venha tropeçar, que eu não venha cair, Senhor. Se eu venha cair, que eu possa aprender com esse tropeço, com esse cair e eu levantar novamente. Porque Deus, Ele nos guarda todo o tempo, 24 horas por dia. Deus nos guarda, Ele nos protege. Então, cabe a você a buscar isso em Deus. Então, essa é a palavra que eu tenho que deixar hoje para você. Olha, aqui outra palavra também. Confie no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, seja um homem que permaneça sempre ao lado de Deus, buscando a sua presença. Não deixe nada, nem circunstância, nem luta, nada, que isso venha edificar a sua vida, Ele venha transformar, venha te ensinar todos os dias a andar conforme os princípios de Deus. Então é esta palavra que eu tenho que deixar para você. Fica na paz do Senhor, que o Senhor lhe dê uma noite abençoada, uma manhã, uma tarde, que Deus venha edificar a sua vida. Se você está com problemas espirituais, com problemas pessoais, saiba que Deus está no controle de tudo. Basta você entregar nas mãos dele e confiar. E saber que Ele vai lhe dar a vitória, vai mostrar caminhos, vai te ensinar conforme você deve andar, como você deve estar diante dessa luta. Então confie em Deus. Confie nele porque Ele te ama e tem o melhor para a tua vida. Confie e busque em Deus essa transformação e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.